O idoso, né? Se existe uma fase da vida, uma condição de ser desprezada pelas nossas autoridades, o problema é aquela em que nós chegamos à terceira idade, a ser idosos, né? Isso não interessa, vamos dizer assim, para os nossos decoradores de cidade, para aqueles que querem simplesmente entrar para a história do município com obras visíveis, grandes, assinadas por arquitetos famosos, né? E o resultado disso é uma tragédia, porque sob todos os aspectos nós acabamos transformando o idoso numa, vamos dizer assim, numa situação, colocando ele numa situação de fragilidade que não precisaria existir, porque a fragilidade na terceira idade depende da pessoa e depende do ambiente em que ela vive, né? Essa soma de dois fatores que faz com que, quando se chega a uma idade maior, ela perca qualidade, ela seja algo, vamos dizer assim, lamentável até em relação ao que poderia ser. É algo que em outros países, principalmente no Oriente Médio, até por fatores religiosos, né, não existe. Não é assim lá. Lá, o idoso faz parte da cultura, da vida, né? As famílias têm no idoso um respeito ritual, um respeito muito grande, a ponto de em cada casa, né, naqueles que têm esse padrão religioso, vamos dizer assim, não propriamente religioso, mas ético, filosófico, haja um altar dedicado aos ancestrais. Os cemitérios são locais de reverência, vamos dizer assim, muito grande para aqueles que formaram a família, que agora dedicam tempo ao idoso. Aqui no Brasil a coisa não é assim, né? Nós aprendemos ao contrário, a desprezar o idoso. Nós somos educados para ignorar. E a mídia fala em, não é? A idade feliz, a idade alegre, a bela idade, porque é lógico, o idoso também é uma mina de ouro. Ele pode, se for rico, gastar muito dinheiro em viagens, excursões, comprando apartamentos em praias, viver uma vida talvez até gratificante em relação ao que essas pessoas fizeram quando não estavam nessa condição, né? Agora, nós podemos classificar o idoso de diversas maneiras, entre elas o idoso a terceira ou quarta idade, vamos dizer assim, fase da vida, assim como o idoso miserável, o idoso pobre, o idoso classe média baixa, o idoso classe média alta, rica, muito rica, né? Nós vemos até como, por exemplo, nosso ex-presidente Luiz Inácio da Lula, né, tendo
agora uma condição de vida privilegiada, ele recebe um tratamento especial nos grandes hospitais do Brasil e onde ele precisar para resolver seus problemas de saúde. Não é o normal do povo brasileiro e muito menos das pessoas pobres. As pessoas pobres no Brasil, elas dependem do SUS, da INSS, do transporte coletivo, da mobilidade urbana, da segurança. Quando muito, podem usar os empréstimos consignados, né, a um juro absurdamente elevado, considerando que esse empréstimo não tem riscos, né? Ele é difícil de acreditar que aquilo que se cobra seja razoável, né? Mas isso é Brasil, né? Onde o mais poderoso vai depenando o mais pobre para ficar mais rico. Lamentavelmente, não é mesmo? Agora, o que fazer, né? Nós temos que, sei lá, falar, escrever, usar todo o prestígio, né, que o indivíduo na terceira idade tiver para alertar construtores, urbanistas, políticos, né, colegas, que a terceira idade chegou, ela é um problema, né? E essa condição de vida, ela exige muitas coisas. Por exemplo, ainda há pouco estava fazendo café, né? Estava lembrando, antigamente eu me movimentava sem dificuldades, agora eu tenho que pensar um pouco antes de cada procedimento. O que eu vou fazer agora, né? Porque de repente eu troco uma coisa pela outra e é uma tragédia. E até no ambiente social, né? Ainda sábado nós tivemos a reabertura do bar do Instituto de Engenharia, depois de 8 anos fechado. Então todos estavam 8 anos mais velhos, né? Se a gente já tem uma dificuldade de lembrar o rosto das pessoas, com o envelhecimento as pessoas mudam muito às vezes e a gente, nome, uma série de coisas começam a sumir da memória. E a gente até faz o papel antipático, né, de perguntar mais uma vez o nome, tentar lembrar onde a gente se conheceu, quem era aquele grande amigo que inacreditavelmente agora a gente não é capaz de lembrar. Agora moramos em Curitiba, eu moro, né? Aqui as coisas são piores, porque há uma elite de arquitetos formada por um grupo de grandes professores do passado, do século XVIII, XVII, sei lá, né? Mas com cabeça do século XVII e dando aula no século XX. Então nós temos o famoso petit pavé, né, que é um pesadelo para quem caminha e tem saúde. Até para atleta é um problema em dia de chuva, quanto mais para o idoso. Nós temos aqueles que idolatram as árvores. Então para eles não importa o que elas significam, né? Um dia desse até vi um senhor falando do piso de calçada ecológico, quer dizer, uma plataforma elevada. Ótimo, né? Uma plataforma elevada com placas, com uma barreira de proteção para a pessoa não cair da calçada. Por que não faz isso em Curitiba, né? Onde nós temos essas árvores destruindo tudo. Nós temos o problema da alergia, né? Então muitas árvores têm que ser substituídas, assim como o trânsito de veículos tem que ser disciplinado radicalmente.
Atravessar uma rua aqui é uma aventura para atleta, quanto mais para nós. E o indivíduo vem para cima da gente, acreditando que a gente está ouvindo, vendo e tendo agilidade física para sair da frente. Isso é Curitiba. Está mudando, parece que está mudando. A gente já sente muita gente, né, compreendendo a importância da gente. Só que enquanto um motorista para ou diminui a velocidade, ao lado dele, motoqueiros e pilotos de Fórmula, sei lá qual, passam em alta velocidade e ainda vociferando contra aquele que diminuiu a velocidade para permitir a travessia da calçada, da rua pelo pedestre. Isso é Curitiba. Nós temos aqui esses ônibus com piso elevado. Né? Minha mãe, por exemplo, em Camboriú, ela descendo ou entrando num ônibus, ela já com mais de 60 anos, o ônibus simplesmente arrancou. Ela caiu de joelho, né, na calçada, sei lá onde, e isso significou um pesadelo para ela. Ela terminou a vida dela em cadeira de rodas. Aliás, no hospital, porque pouco antes teve um problema cardíaco. Mas os últimos anos dela, ela ficou dependente de uma cuidadora de idosos e cadeira de rodas. Até porque o peso na pessoa que não anda tem a tendência a engordar, acaba exigindo alguém em condições de levantar, colocar um vaso sanitário na cama, sentada a uma mesa. Então tudo isso é a terceira idade quando os acidentes acontecem e com certeza será um problema provável na quarta idade, né? Ainda mais que as doenças estão aí. Nós precisamos, por exemplo, até educar os nossos líderes sindicais, que no seu egoísmo e demagogia e querendo defender interesses dos companheiros, promovem greves criminosas, greves absurdas, né? Greves que poderiam ser diferentes, mas não. A primeira coisa que eles fazem é bloquear o acesso a hospitais, clínicas, sei lá, tudo, exigindo aumento de salário, quando o empregador dele não é o cliente, não é a pessoa que ele atende. Ao contrário, até fazendo esse tipo de greve, ele gera uma economia para o INSS, porque afinal cirurgias, remédios e tudo deixam de ser usados. Ele ajuda aqueles que favorecem o suplício, né, em que eles vivem e que se reflete nesse comportamento imbecil de grevistas. Mas vamos voltar até a falar de ônibus, né? Eu disse que minha mãe caiu. É algo que não entra na minha cabeça, porque que não se usa no Brasil, principalmente em cidades com asfalto, o ônibus com piso rebaixado, né? Os nossos ônibus são caminhões encarroçados. E pior ainda, né? Para manter a famosa tarifa baixa, que os nossos políticos usam como bandeira, porque é a única coisa que eles sabem falar, o layout, a maneira de dirigir, a velocidade que os motoristas são obrigados a trafegar, arrebentam o passageiro dentro do ônibus. Isso é Brasil. Agora, estava vendo a reportagem, né, de um médico, Dr. Feldman, se não me engano, Fábio Feldman, né, no Canadá. Lá ele trabalha lá. Quer dizer, lá eles são tão adiantados que a preocupação deles é de fato em manter um padrão
de saúde, de respeito ao cidadão, né? E o piso dos banheiros, o piso das casas é importante, que fora nem entra na cabeça deles que pode ser semelhante ao do Brasil. Até porque lá, pelo frio, por tudo, é normal as pessoas viverem em cidades praticamente subterrâneas, em shoppings de toda espécie. Aqui não, aqui nós somos um país tropical. Inacreditavelmente, os nossos arquitetos e urbanistas, engenheiros, até hoje não foram capazes de criar uma cultura de mobilidade urbana, de segurança, de respeito ao idoso. Talvez um dos períodos áureos dessa preocupação foi quando nosso senador, não sei agora, político, Cristóvão Buarque, foi governador do Distrito Federal. O trabalho dele serviu de referência e até hoje influi. Só que o Distrito Federal é vamos dizer assim, é um lugar, é a nossa Versalhes, né? Quer dizer, lá as pessoas têm uma renda média altíssima e todos os privilégios que essa república federativa viabiliza, mandando todo o dinheiro, metade do dinheiro que arrecada para o gosto, uso e prazer de quem vive em Brasília. Nós não somos uma confederação. Como é o caso dos Estados Unidos e da maioria dos países democráticos de grande porte. Nós somos uma ditadura disfarçada em federação, onde alguns decidem e, pior de tudo, graças a essa histeria pelos minutos e segundos de televisão, o governo aceita multiplicar ministérios e colocar incompetentes ao gosto dos partidos que apoiam, formam a famosa base parlamentar. Seria mais lógico dizer base parlamentar. Mas, e o idoso, né? Nós, enquanto não chegamos à alienação total, por força maior, nós podemos fazer muito, né? E uma delas é o que eu estou fazendo aqui. Use a filmadora, né? Filmem vocês mesmos, falem, mostrem a cara, escrevam. Vamos usar as redes sociais. Não tenham vergonha das limitações que tem. Não cai nessa fantasia de que o idoso pode tudo, a idade feliz. Isso é bom para a indústria que vende traquitanas e luxos para o idoso e para quem pode pagar, né? Não é nas nossas vilas, na nossa periferia, como um dia desses vi até num título pejorativo num jornal aqui do Curitiba, uma reportagem sobre, parece que estão entendendo o povo dos bairros mais distantes como um apêndice na cidade e que eventualmente mereça atenção, esquecendo que ali é que está grosso da mão de obra, que faz aqueles trabalhos que as nossas elites não gostam, não querem fazer. Então há muito a ser mudado no Brasil. Entre elas é uma consciência real do que é o idoso e amor, de fato, por eles. Não um amor ao passado, não um respeito a teses, a famílias de políticos, né? Até gozar, nós estamos criando uma dinastia em nossas cidades, estados e na própria União. O filho desse, o filho daquele, o neto desse, o neto daquele, né? O sobrenome vale mais do que a personalidade, a ética e as diretrizes reais que esses políticos deveriam ter. Até parece que nós encontramos dois tipos de pessoas.
antes e depois da eleição. Uma vez eleitos, o indivíduo entra no Parnaso, vai para o paraíso, né? Tem poder, não tem responsabilidade. Isso é problema daqueles que ele nomeia, né? Então é muito cômodo. O cara durante 4 anos ou 8 anos ocupa um cargo, fazendo o que bem entende, sem ter responsabilidade, exceto se quiser ser reeleito, e é o que a gente sente, infelizmente, naqueles que deveriam nos proteger e defender, e acima de tudo, representar o Brasil real. O Brasil real não é representado. Ele é, isso sim, trabalhado para ser servil, para ser fanático, para se subordinar a pessoas, religiões, ideologias, né? Esquecendo que se existe uma vida após a morte, essa vida é a única da qual temos certeza, né? Do jeito que ela é, né? Não duvido que alguma coisa possa acontecer após, mas aqui eu sei como eu sou, onde estou, eu estou aqui, estou com pessoas, e é nesse ambiente que eu gostaria que o Brasil evoluísse. E a situação dos idosos é um indicador fortíssimo do cenário ético daqueles que mandam no Brasil.